Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo e hoje eu trago para vocês Crônicas de um Amor Louco do Bukowski, obra lançada pela LPM com aproximadamente 315 páginas, que traz uma série de crônicas barra contos, né, do autor. É a primeira obra que eu leio dele, então assim, não sei se escolhi certo para começar, porque eu saí com um sentimento meio dúbio, de alguém que gostou de muitos contos, né, que apresentavam um potencial elo de conseguir pensar e repensar uma sociedade ocidental do século XX na sua frieza, na sua dureza, na sua sujeira de maneira mais significativa, e também com aquela repulsa e náusea que alguns dos contos aqui trouxeram. Essa obra apresenta os seguintes contos barra crônicas. Vou ler aqui e me desculpem os palavrões, mas é os títulos dos contos do Bukowski desta obra. A Mulher Mais Linda da Cidade, Kit Foguete no Matadouro, A Vida num Puteiro do Texas, 15 centímetros, A Máquina de Foder, O Espremedor de Culhões, Três Mulheres, Três Galinhas, 10 Punhetas, 12 Macacos Alados Não Conseguem Trepar Sossegados, 25 Pés Rapados, Dicas de Cocheira Sem a Menor Sujeira, Outras Dicas de Cocheira, Nascimento, Vida e Morte de um Órgão de Imprensa Alternativa, Vida e Morte na Enfermaria de Indígenas, O Dia em que Conversou sobre James Turber, Todo Grande Escritor, A Sereia que Copulava em Veneza, Califórnia, Defeito na Bateria, um que o título é uma suástica, então eu imagino que o título deve ser A Suástica. Política é o mesmo que foder o cu de gato, Mamãe Bunduda, Um Lance Bacana, Tudo Quanto é Trepada que se queira dar, Marinheiro de Primeira Viagem, O Diabo em Figura de Gente, O Assassinato de Ramon Vasques, O Parceiro do Copo, A Barba Branca e por aí vai. Bom, das obras, teve três contos que eu achei extremamente interessantes, que podem não só ser ponto de uma reflexão mais profunda, mas podem ser também estímulo até a pensar uma outra perspectiva em relação à formação ocidental. O primeiro conto interessante é o conto chamado A Mulher Mais Linda da Cidade, que conta a história de uma menina, né, uma menina mestiça indígena, que é criada num convento, onde lhe é reprimido toda qualquer relação em relação com a sua sexualidade. E isso gera uma dicotomia, porque ela é uma menina muito bonita. Então, por ser muito bonita, quando ela sai do convento, e não só isso, no próprio convento, ela era de uma certa forma objetificada. E isso gera uma reflexão bem pesada e uma construção psicológica dificultosa, na qual ela muitas vezes tenta se cortar, se mutilar, para ficar mais feia, para que pudesse ser enxergada como um ser humano e não como um objeto sexual. Só que isso não acontece, e isso vai destruindo ela. E aos poucos, por uma necessidade de sobrevivência, ela acaba se prostituindo, o que ainda dificulta mais. Não vou dizer como termina a história, uma história extremamente pesada, mas vou ler um trecho para vocês, que é um trecho muito interessante. Das cinco irmãs, Cass era a mais moça e a mais bela, e a mais linda mulher da cidade, mestiça de Índia, de corpo flexível, estranho, sinuoso, que nem cobra e fogosa como os olhos. Um fogaréu vivo e ambulante, espírito impaciente para romper o molde, incapaz de retê-lo. Os cabelos pretos, longos e sedosos ondulavam e balançavam ao andar, sempre muito animada ou então deprimida. Com Cass não havia esse negócio de meio termo. Segundo alguns, era louca. Opinião de apáticos, que jamais poderiam compreendê-la. Para os homens, parecia apenas uma máquina de fazer sexo e poucos estavam ligando para a possibilidade de que fosse maluca. E passava a vida a dançar, a namorar e beijar. Mas, salvo raras exceções, na hora H, sempre encontrava uma forma de sumir e deixar todo mundo na mão. Ou seja, ela estimulava sexualmente os homens, mas sempre que possível fugia, sempre que possível não se concretizava o ato. E era alguém que teve toda essa dificuldade, né? Pensa bem, mestiça, indígena, ou seja, sofre toda a rotulação e o peso, né, em relação a uma sociedade racista, como a sociedade norte-americana. É uma mulher que foi criada dentro de uma concepção cristã forte de repressão em relação ao sexo e é muito bonita. E ela é constantemente objetificada pelos homens. Imagina a cabeça dessa mulher. Então é um conto muito interessante, com uma história extremamente triste e trágica, como quase todos os contos do Bukowski, né? Outro dos contos que eu achei bem interessante se chamava A Sereia que Copulava em Veneza, que conta a história de dois amigos bêbados que resolvem roubar um corpo e acabam de alguma forma praticando necrofilia. E aí é extremamente pesada, nauseante, tu se sente mal, enjoado. Então assim, tu fica
como repulsa. É um daqueles contos, né? Diferente do primeiro, que fazia uma reflexão, de certa forma, política e social, que tu conseguia pensar, e também psicológica, e esse te deixa nauseado. Assim como um outro conto que se passa na cabeça de um pedófilo, que é extremamente pesado, que foi o conto que quase eu parei de ler, assim, porque tu sente nauseado, tu sente enjoado, tu passa mal. Eu quase literalmente parei de ler a obra daquele conto, tá? Mas esse, se ele copulava, por mais pesado e enjoativo que seja, e nojento, tu acaba lendo para ver o que vai dar. Então, basicamente, é dois bêbados que resolvem roubar um corpo. E o conto, que para mim é o mais interessante, cabe destacar que tem um outro ali que é interessante, que trata do presidente dos Estados Unidos, que é um conto no qual o presidente dos Estados Unidos é sequestrado e trocado por Hitler. Ou seja, eles fazem uma série de plásticas no Hitler e, a partir disso, eles trocam pelo presidente norte-americano, um conto bem interessante. Mas, para mim, o conto mais significativo é o conto que se chama A Política é o Mesmo que Foder Cu de Gato, que começa com um repórter questionando por que ele não escreve sobre política. E daí, olha a resposta que ele dá. Portanto, caros leitores, se me derem licença, vou voltar para as putas, para os cavalos e para a garrafa, enquanto há tempo. Se isso contribui para a gente morrer, então, para mim, parece bem menos repugnante ser responsável pela nossa própria morte do que qualquer outra modalidade que anda por aí disfarçada com rótulos sobre liberdade, democracia, humanidade ou qualquer outra espécie de papo furado. Ou seja, né, por que ele não escreve sobre política? Mas se tu for ler os contos deles, muitos tratam de política e são, de certa forma, podem ser interpretados como uma crítica velada ao capitalismo ou à sociedade capitalista do século XX. Uma sociedade doente, uma sociedade nauseante, nojenta, que não consegue lidar com seus traumas. E não só isso, cria mais traumas. Traumas que levam à morte, levam à própria deturpação da relação homem, mulher e sexualidade. Então, fica a dica. É um livro pesado, não recomendo para todos. Inclusive, teve vários contos, como eu falei para vocês, que me fizeram vontade de parar de ler, porque assim, sentia nauseado, sentia mal, sentia uma repulsa. Mas também tem contos que podem ser facilmente utilizados para pensar e repensar uma sociedade produzida dentro dos moldes do capitalismo. Fica a dica, quem quiser se aventurar, se aventure, mas saiba que sim, vai ter contos pesados que vão lhe fazer passar mal. E também vai ter contos interessantíssimos que vão se fazer refletir e pensar a própria sociedade. Espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal!